Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro Excede Royal, Finanças Domésticas à Luz da Fé Cristã. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-lo para ainda mais pessoas. Vamos continuar a leitura do nosso livro então? Nós vamos iniciar o capítulo Atitudes Cristãs com relação a bens materiais. Com relação à posse de bens materiais, quero inicialmente fazer a seguinte colocação: ninguém é tão rico que não possa receber mais, ninguém é tão pobre que não possa dar. Perguntaram a Rockefeller: quanto de dinheiro é o suficiente para satisfazer o homem? Só um pouquinho mais do que ele já tem, respondeu Rockefeller. O ser humano de fato parece ser insaciável. Quanto mais tem, mais quer possuir. Os bens foram criados por causa do homem e não o homem por causa do dinheiro. Deus criou todas as coisas. Tendo criado o mundo e tudo o que nele há, Deus declarou: eis que tudo é muito bom. As coisas materiais são boas e foram criadas para o bem e aprazimento da criatura humana. Não há nada de mal naquilo que Deus criou. Pelo contrário, tudo foi criado puro e para a satisfação das necessidades humanas e para manifestar a glória de Deus. A ordem da relação entre o ser humano e a natureza é dominar sobre ela, sujeitá-la. A natureza, testemunha de Deus. A natureza, entre parênteses, ou seja, os bens materiais, fecha parênteses, dá testemunho de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, 1. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Salmo 19, 4. A natureza fala de Deus e seus atributos. Fala da sua sabedoria, fala da sua providência, fala da sua bondade. Somos mordomos sob a autoridade de Deus. Deus deu ao homem uma tarefa: administrar as coisas que ele criou. Gênesis 1, 28. Não somos donos de nada, mas administradores das riquezas de Deus. A noção de propriedade do homem surgiu depois da queda, e a partir daí, o ser humano passou a buscar sua identidade no ter e não no ter. Surgiram as disputas, porfias, ciúmes, invejas e competições. Sobre isto, temos os exemplos tristes de Caim e Abel, Gênesis 4, de 1 a 16, e de Lameque, Gênesis 4, de 23 a 26. Corrupção geral veio sobre a terra, Gênesis 6, 11. O ser humano, após a queda, passou a buscar, de forma desesperada, a sua significação, e isto por meio de conquistas e acúmulo de bens. Hoje em dia, o homem só sente que é alguém se for proprietário. Não é o ser, seu nome e seu caráter, mas o ter que é valorizado. Bem mais tarde, tornou-se necessário uma legislação para controlar as reações sociais. Foi então que Deus, por meio de Moisés, estabeleceu os 10 mandamentos. É muito interessante observar que todos os 10 mandamentos estão relacionados com o mesmo problema, o egoísmo do ser humano. A queda da raça humana trouxe o egoísmo. A lei não foi eficaz na sua finalidade. Só em Cristo o ser humano pode deixar de querer ser o dono para ser um administrador dos bens que foram criados por Deus e confiados aos cuidados dos seus servos. O Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre, é o único que pode mudar nossa natureza egoísta e egocentralizada em uma natureza piedosa e generosa. Uma coisa é certa: as coisas materiais são boas e existem para o nosso aprazimento e servem como meio de viabilizar nossas necessidades e como elemento usado por Deus
por intermédio da Igreja, para promover o seu reino no mundo inteiro. As coisas materiais existem por causa de Deus e do seu projeto de abençoar a toda criatura. Elas existem por causa do ser humano e não o ser humano por causa delas. Os bens materiais devem ser usados e administrados por nós, e não o contrário. Isto é, os bens materiais não podem dominar e sujeitar nossas vidas. Quando Deus disse, "Não terás outros deuses diante de mim", ele estava referindo-se a qualquer coisa que possa se interpor entre nós e ele, inclusive os bens materiais. Com relação a isso, Jesus ensinou que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, 24. Como é fácil colocar os bens materiais em nossos corações, no lugar que é exclusivo do Senhor Jesus. Nossa atitude para com as riquezas precisa ser levada e cativada ao trono de Deus. O mundo de hoje é mais materialista do que nunca. Mamon é o Deus deste século. O Espírito Santo questiona cada um de nós. Quem é o seu Deus? Quem é o Senhor da vida de cada um de vocês? Vejamos com que ternura o Senhor nos exorta com relação à nossa atitude para com as riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá forças para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Deuteronômio 8, 18. Em Eclesiastes, nós podemos ler a seguinte exortação: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Eclesiastes 5, 19. Ao denunciar a ingratidão da nação de Israel, Deus assim a exorta. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o grão, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Oséias 2, 8. Em seu livro Prosperidade nos Fins dos Tempos, Roger e David Campbell colocaram alguns pensamentos muito interessantes. Aqueles que vivem em função das riquezas gastam metade da vida juntando tudo o que podem dos outros. A outra metade da vida eles gastam vigiando para que os outros não lhe tomem de volta os que juntaram. E assim eles não são felizes nem na primeira e nem na segunda metade da vida. Sobre a utilidade do dinheiro, vale ressaltar: o dinheiro pode ser a palha do trigo, nunca o grão. O dinheiro pode lhe trazer comida, nunca o apetite. O dinheiro pode lhe comprar o remédio, nunca a saúde. O dinheiro pode lhe dar fama, nunca amigos. O dinheiro pode lhe dar servos, nunca lealdade. O dinheiro pode lhe dar momentos de prazer, nunca a paz e alegria eternas. O dinheiro pode comprar o melhor colchão, nunca o sono. Na lápide de uma sepultura na Inglaterra estava escrito: o que gastei já era, o que economizei eu perdi, e o que eu dei eu tenho. O apóstolo Paulo foi inspirado por Deus para registrar na sua carta a Timóteo esta palavra tão maravilhosa. Vejamos. De fato, grande fonte de lucro é a piedade em contentamento, porque nada temos trazido para o mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentam com muitas dores. 1 Timóteo 6, de 6 a 10. Neste texto, Deus nos chama a uma atitude nobre para com as riquezas, que é afastar nosso coração do materialismo.
Em seguida, as palavras de Paulo que acabamos de considerar, o Espírito Santo nos encoraja a uma tomada de posição radical. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. 1 Timóteo 6, 11a. Nossa conversão verdadeira em Cristo nos habilita a fugir do materialismo e da ganância e do egoísmo. Às vezes, já nascemos de novo em Cristo, mas temos sido indisciplinados e permitimos que nosso estilo de vida seja materialista e egoísta. Isto pode ser uma fortaleza que o inimigo criou em nossa mente contra o conhecimento de Deus. Temos que tomar uma decisão radical contra tudo que se coloca contra Deus. A natureza de Deus habitando em nós nos fará servos, humildes, obedientes, generosos e desapegados ao dinheiro. Vamos terminando a nossa leitura aqui por hoje. Desejo a vocês uma abençoada semana e até o próximo capítulo.